Bem, galera, esse aqui é um vídeo meio que para encerrar o assunto. Como vocês poderão perceber, minha garganta tá ruim, eu tô com uma infecção de garganta aí, então tomara que minha voz seja audível aí, né? Porque com a garganta normal o povo já não me entende, com a garganta inflamada aí que ninguém vai entender nada mesmo, né? Bem, então eu postei o último vídeo, como eu havia dito. Eu ia compilar meus dois vídeos em um só, mas eu preferi colocar apenas o último vídeo, que era uma resposta direta ao Odilson Bon e ao David Marks, né? E em vez de eu compilar com outro vídeo que eu havia feito, eu decidi colocar sociólogos e professores falando sobre a violência para as pessoas não ficarem contestando quando eu falo que eu estou falando em nome da academia. Eu já falei aqui no meu canal, se você acha que eu estou errado, você tem que demonstrar que eu não falo pela academia. Uma coisa é você vir aqui e falar assim: você é um mentiroso e não está falando pela academia. Isso é uma argumentação válida. Você falar que eu estou mentindo ou que eu não estou falando pela academia. Agora, você não pode vir aqui e falar não concordo. Como assim não concordo? Você não concorda com a academia? Isso não existe. Agora, se você tiver é, convicção plena de que eu estou falando groselha e querendo passar uma noção de academia, aí beleza, né? Você me descredencia aqui e prova que eu estou falando besteira em nome da academia. Então, por isso que eu resolvi colocar apenas um vídeo com professores falando sobre o tema. Mas afinal, a esquerda é a favor ou não é a favor de assaltos? Né? Vamos resolver isso de uma vez por todas. Isso, obviamente, é um espantalho levantado pela direita, como sempre. Teve um inscrito que comentou no último vídeo que a professora defendeu sim assaltantes, né? Porque ela falou que é a favor de assalto, sim. Vocês têm que prestar atenção quando a professora é perguntada, pergunta já é capciosa. O que o jornalista pergunta para ela é se ela é a favor de assalto e no bate-pronto ali, às vezes a pessoa se enrola. Quem em sã consciência seria a favor de assaltos? Assalto prejudica a todos. Eu acho engraçado esse aspecto da direita, né? Quando a esquerda, entre aspas, defende tributação alta, fica parecendo que só a direita é tributada. E quando, entre aspas, a esquerda defende assaltantes, defende bandidos em geral, fica parecendo que bandidos só assaltam, só estupram, só mata quem é de direita. Né? Quer dizer, o que a direita reclama de ter que pagar impostos, de sofrer com a violência, a esquerda não sofre simplesmente por ser de esquerda. Né? O Estado, quando vai te tributar, ele pergunta: você é de esquerda ou de direita? Aí você fala: eu sou de direita. Ele vai lá e te tributa pesadamente. Não, eu sou de esquerda. Ele vai lá e te dá até isenção. O assaltante é a mesma coisa, o estuprador, o assassino. Quando ele vai cometer o crime na rua, ele pergunta se você é de direita ou de esquerda. Ele fala: vem cá, quando você vai comentar nas redes sociais, você me defende ou me ataca? Aí, dependendo da sua resposta, ele vai te assaltar, estuprar ou matar. Se você falar que é de esquerda e o defende nas redes sociais, ele nem te assalta, ele nem te estupra, nem te mata. Né? É assim que funciona o banditismo, é assim que funciona o Estado das nossas vidas. Eles perguntam pra gente se a gente é de direita ou esquerda, para depois cometer os atos que a direita fala que são ruins contra a sociedade. Então a direita é ridícula, a direita é doente mental, tem problema cognitivo sério. É óbvio que esquerda alguma vai defender bandido. Isso é uma coisa óbvia. Agora, como sempre, a direita cria um sistema jurídico, um Estado democrático de direito liberal, mas ele quer criar esse Estado de direito liberal só para ele, o outro que se dane. Ele quer negar ao outro o indúbio pro réu, princípio da inocência, um processo legal, todas as garantias que um cidadão possa ter. Ele quer negar isso pro cara. Então, quando a esquerda vem
nas redes sociais, entre aspas, defender o bandido, defender o assaltante, como eu disse, a gente não está defendendo nada. A gente simplesmente está constatando e mostrando para as pessoas como funciona esse sistema. No caso da professora, infelizmente, ela foi pega com uma pergunta capciosa. Que é a mesma pergunta, você é a favor do aborto? Ninguém é a favor de aborto, isso não existe. Eu não quero que as mulheres saiam abortando por aí. Isso é traumático para a mulher. Aborto não é brincadeira. É um trauma gigantesco para a mulher. Ninguém é a favor disso. Pelo menos em sã consciência. Então a pergunta é sempre feita de maneira errada e de maneira capciosa para tentar levantar um espantalho e não se atentar à discussão que existe por trás desses temas. Então a esquerda não é a favor de assaltante, não é a favor de bandido. Eu falei no meu vídeo, meu irmão foi assaltado, foi preso dentro do quarto. Eu já falei aqui, se algum dia alguém fizer mal aos meus sobrinhos, fizer mal aos meus irmãos, eu, por ter o sangue quente, a possibilidade de eu fazer uma merda é muito grande. Mas em momento algum, eu vou defender meus atos igual um bolsonarete. Não, o cara estuprou e matou meu sobrinho, tem direito de ir lá e matar o cara e não quer ir pra cadeia. Não, não existe isso. Não existe isso, isso é barbárie. Se o cara estuprou e matou meu sobrinho, ele é um monstro. Mas isso não me dá o direito de ir lá e matar ele. Se eu fizer isso, eu tenho que ir pra cadeia e ponto final. E a esquerda, ela é muito mais contrária a bandidos e assaltantes do que a direita. É por isso que a esquerda quer acabar com o bandido. A esquerda, sim, ela quer acabar com a bandidagem. É por isso que a gente defende políticas públicas que vão mitigar ou acabar com a bandidagem lá na frente. Se a gente gostasse de bandido e defendesse bandido, que sentido faria a gente querer políticas públicas para tirar pessoas da criminalidade? Isso não faz sentido nenhum. Se a esquerda gostasse de bandido e endossasse assaltante, estuprador, seja lá o que esses retardados falam, né? Porque a esquerda é humanista, na cabeça desses idiotas, um cara que é acusado de estupro, de assalto, ou seja lá do que for, tinha que ser levado para um porão e espancado até a morte, sem presença de advogado e sem nada. E a esquerda humanista vai dizer: não, filho de uma puta, isso está errado. Você não pode tratar um cidadão assim. Ah, mas ele estuprou, matou e sequestrou e não sei o quê. O nosso ordenamento jurídico fala que ele tem que ser processado de acordo. Nós da esquerda, humanistas, não vamos aceitar vocês lincharem pessoas até a morte na rua porque roubou a porra de um celular. Ou pegar um estuprador e levar para dentro de um porão, ou melhor, um suspeito de estupro, né? Que até nisso a gente começa a errar de tantos espantalhos que essa direita levanta. Né? A gente não está falando de um ladrão de celular, de um estuprador, de um sequestrador. A gente está falando de um suspeito de furto, de um suspeito de assalto, de um suspeito de sequestro, de um suspeito de assassinato. Nós da esquerda, não humanistas, obviamente, não vamos permitir que esse discurso seja colocado em prática. Não é para espancar um suspeito de estupro até a morte num porão qualquer. Não é para espancar até a morte ou amarrar no poste um suspeito de furtar um celular. Mesmo que você veja ele furtando ou veja ele estuprando, você não tem esse poder, você não tem esse direito. Nós, como sociedade, não te demos o direito de matar, de espancar ninguém. Você não tem esse direito. E se você matar e espancar alguém, você é um bandido tão quanto o cara que cometeu um crime contra você. Então, a esquerda não gosta de bandidos, é por isso que a esquerda odeia a direita. Porque a direita, sim, tem um discurso pró-bandido. Um discurso violento. Um discurso que, se o cara roubou seu celular. Desculpem.
Ah, se um cara roubou seu celular, espanca ele na rua, amarra ele num poste. Ah, o cara estuprou sua irmã, vai lá e mata o cara de pancada num porão qualquer. E ficar batendo palma. Ficar batendo palma pra bandido que usa farda. Um bandido fardado pega um negro qualquer numa periferia, um cidadão que não tem nada contra ele criminalmente, mesmo que tivesse, não daria esse direito ao policial. Mesmo que fosse um bandido, não daria esse direito ao policial. Mas é pior que isso. O policial pega um negro trabalhador, um negro estudante, ou mesmo que seja um negro vadio, né? Que existiu o crime de vadiagem antigamente, agora não existe mais. Mesmo que seja um negro, entre aspas, vadio, a polícia se dá o direito de espancá-lo. E ver um monte de retardado de direito falar, tem é que espancar mesmo. Bandido bom é bandido morto. Nós da esquerda não aceitamos esse discurso. Porque somos humanistas. Mas isso não quer dizer que a gente é a favor de bandido, não. A gente quer acabar com os bandidos do Brasil, mas não acabar do jeito fascista que a direita quer. Porque a direita, ela contribui para formar o bandido por falta de políticas públicas, por falta de investimento de base na educação, no social, e ele quer matar o bandido lá na frente. É assim que ele quer acabar com o bandido, matando, fazendo extermínio. A esquerda não. A gente quer acabar com o bandido lá na fonte, dando saúde, dando educação, dando suporte social, dando tudo que o cidadão precisa para ele não precisar trilhar esse caminho. Então, nós, da esquerda, de fato, somos contra bandido mais do que a direita. É por isso que a gente quer acabar com a formação do bandido, onde ele é formado lá no início da sua vida, por falta de acesso, por falta de condição, por falta de saúde, por falta de educação, por falta de todas as garantias sociais e individuais que é negado a ele. Então, como é que a esquerda defende bandido e acha bandido uma coisa linda e maravilhosa? Se é a porra da esquerda que quer acabar com a formação do bandido lá atrás, caralho. Se é a merda da esquerda que quer acabar com a formação de bandidos no país. Quem é contra acabar com a formação de bandido no país é a direita. Porque quando você fala para esse filho de uma puta de direita que você tem que investir no social, na educação, na formação do indivíduo, na formação social, nas garantias fundamentais do indivíduo e da sociedade, ele é contra. Ele é contra porque imposto é roubo. Ele não é obrigado a pagar para vagabundo estudar e para vagabundo ter Bolsa Família, para vagabundo ter qualquer tipo de chance na vida. A direita fala que não é obrigado a pagar para vagabundo ter as coisas mínimas que ele deveria ter. Só sabe reclamar, a direita só sabe reclamar que o Brasil gasta demais. Tem que cortar gasto. Tanto é que o Temer tá fudendo o Brasil, cortando gasto para tudo quanto é lado. Dória. E eles não falam nada, muito pelo contrário, apoiam. Apoiam. A situação do Brasil, que gera ruim num governo progressista, por sermos um país pobre, piorou 20, 30, 40, 100 vezes. E eles apoiam. Ah, não tem que dar nada para vagabundo mesmo, não. O cara não quer trabalhar, não tem que ter casa, comida, saúde nem educação, não. Esses caras têm que deixar de ser vagabundo. Cota para negro, esses vagabundos vão trabalhar. É isso que a direita fala. Aí depois, quando esse cara vai assaltá-lo na rua, aí ele quer falar que é o fim do mundo. Ah, o assaltante tá me assaltando aqui. Eu quero espancar ele até a morte, mas a esquerda não deixa. O assaltante veio me assaltar. Eu e meus amiguinhos aqui conseguimos prendê-lo e queremos espancar ele até a morte, mas a esquerda não deixa. A esquerda não deixa eu matar o marginal. A esquerda não deixa eu matar o marginal, não. Então vocês são retardados. Vocês são eugenistas.
Não se resolve problema de criminalidade com pena de morte, com redução de maioridade penal, espancando pessoas na rua e amarrando pessoas ao poste, não. Cambada de filho de uma puta. Vai estudar alguma coisa de sociologia, antropologia, filosofia. Para de falar merda pelas redes sociais. Vocês negam tudo, tudo, tudo ao pobre, principalmente ao negro desse país. E depois quer lotar a cadeia de pobre e lotar a cadeia de negro. E pior, além de querer lotar a cadeia de pobre e cadeia de negro, ainda quer espancar os caras na rua. Aí a esquerda vem e fala, filho de uma puta, o que você tá fazendo? Que porra é essa? Aí quer falar que a esquerda defende bandido. Porque a gente é contrário você matar o cara de pancada na rua? Porque a gente é contrário você negar todas as possibilidades individuais e sociais na formação do indivíduo? E depois, por essas questões sociais e individuais, ele aumentar as possibilidades dele virar um bandido e realmente ele virar e vir fazer violência contra você e você querer resolver essa violência matando o cara, prendendo o cara, jogando um cara na cadeia o resto da vida. Então, quem é contrário à violência, quem é contrário a bandido, de fato é a esquerda. A gente é tão contrário que a gente quer acabar com um problema lá na raiz. A gente quer evitar, ou pelo menos diminuir ao máximo, a quantidade de bandidos que vão ser formados por falta de oportunidade, por falta de acesso, por falta de estrutura social, por falta de estrutura familiar, educacional, de saúde, de moradia, o caralho todo. Então vocês são retardados, filhos das putas, psicopatas. São pessoas que não movem uma pena para resolver problema social algum no Brasil. Muito pelo contrário. Toda política de retirada de direitos individuais e sociais, vocês são os primeiros a apoiar. E quando o efeito colateral dessa merda que vocês apoiam, que é a formação do bandido, chega até vocês, aí vocês querem espancar, quer matar, quer colocar na cadeia. Quando sai reportagem que um estuprador foi estuprado, vocês batem palma. E quando a esquerda fala, filho de uma puta, você não pode bater palma pra uma bosta dessa? Você quer falar que a gente defende bandido. Não, filho da puta! A gente tá falando de direitos humanos. Vai estudar alguma coisa, filho de uma égua. Filho de uma puta. Não quer ser assaltado, não quer ser estuprado, não quer ser sequestrado, não quer ser furtado, não quer sofrer com violência. Se junte à esquerda para pedir políticas públicas eficientes e de qualidade. Para dar uma chance para esse jovem não ter que ingressar na vida do crime. Seu filho de uma puta! Vim com essa falácia de que a esquerda defende bandido, seu monte de bosta. A gente quer acabar com o bandido no Brasil, mas a gente quer acabar da maneira certa, da maneira humanista, da maneira que as academias dizem que tem que acabar, investindo no social, investindo no individual. E não simplesmente amontoando negro e pobre dentro de uma prisão. E não simplesmente espancando até a morte essas pessoas no meio da rua, amarrando a poste, acabando com o resto de dignidade que essas pessoas têm. Então parem de falar merda nas redes sociais e vão estudar alguma coisa. Criem vergonha na cara de vocês. Vocês não têm vergonha de falar do que não estudaram, de falar do que não sabem. Então, você que é de esquerda e de centro-esquerda, a próxima vez que um cara falar que você defende bandido, você manda ele pra puta que pariu. Em última instância, os que realmente querem acabar com a bandidagem, com a violência no Brasil, é a esquerda. Porque é só ela, esquerda que eu falo é a esquerda, centro-esquerda, enfim.
todo o espectro à esquerda. Porque, em última análise, somos nós que não poupamos esforços e dinheiro para alcançar esse objetivo. Enquanto a direita, se você gasta R$ 1 para investir no social desse país, eles começam a encher o saco. Que eles não são obrigados a pagar, eu não sou obrigado a pagar para vagabundo ter saúde, eu não sou obrigado a pagar para vagabundo ter educação, para vagabundo ter casa, para vagabundo ter alimentação, para vagabundo ter nada. E na hora que esse vagabundo, que ele chama de vagabundo, vai assaltá-lo, aí ele fica horrorizado. Mas se você estudasse sociologia, seu filho de uma puta, estudasse história, filosofia, antropologia, você não ficaria horrorizado. Esse cara que está te assaltando é o cara que poderia não estar te assaltando se ele tivesse uma oportunidade na sua tenra idade lá atrás. Se o Estado tivesse dado, se o sistema capitalista tivesse dado uma oportunidade para ele. Então vocês não entendem as relações do sistema capitalista, as relações sociais, como o Estado pode mitigar essa entrada na vida do crime, porque vocês são analfabetos funcionais. Vocês não estudam, vocês são burros e só sabem falar merda nas redes sociais para cima e para baixo. Então respeite a esquerda, respeite a esquerda. Nós somos humanistas e queremos acabar com a violência, com a criminalidade da maneira correta. Investindo no social, investindo no individual, dando chance real para a pessoa não ter que embarcar na vida do crime. Mas vocês são contra. E fica falando merda para cima e para baixo. Certo? Só para finalizar, quando a professora fala nesse crime por status, que é a mesma coisa de crime por consumismo, ela está correta mais uma vez. Ela está correta mais uma vez. Vai estudar alguma coisa, cara. Para de falar besteira. Ah, eu não concordo com um crime praticado porque o cara quer status, porque o cara quer um Nike, porque o cara quer uma Mercedes. Você não concorda porque você é burro, filho de uma égua. Vai estudar, caralho. Pega um livro de filosofia, pega um livro de sociologia, de história da puta que ele pariu e vai ler, cara. A professora não tá falando que ela é a favor, filho de uma égua. Quem em sã consciência é a favor de um cara roubar para comprar um Nike, seu demente? A gente só tá falando que esse cara rouba para comprar um Nike porque ele está inserido em um sistema consumista, em um sistema que impõe isso a ele, em um sistema desumano e desigual, em um sistema que impõe que você só é respeitado se você tiver as coisas. E é assim que funciona. Se você discorda disso, se você discorda que a gente está num sistema, em uma sociedade de status, em uma sociedade consumista, em uma sociedade que dá valor ao que você pode consumir, se você discorda disso, é porque você é burro, você é um imbecil, um animal. Vai estudar, filho de uma puta. Você discorda disso porque você é burro. Para de basear suas argumentações na sua bunda e vai estudar alguma coisa. Então é isso. Minha garganta aqui vai explodir porque eu não aguento mais gritar. Espero que tenham entendido. Essa merda de esquerda defender bandido é um espantalho levantado pela direita. A esquerda é a ala que mais combate bandido na face da terra. Porque é a esquerda que quer investimento no social e no individual para reduzir a violência, para dar chance aos jovens de não trilharem o caminho da criminalidade. Se nós defendêssemos bandidos e achássemos bandido uma coisa linda e maravilhosa, não faria sentido a gente querer investimento no social e no individual?
para reduzir a quantidade de bandido no nosso país. Então é isso, galera. Eu não aguento mais gritar aqui, minha garganta já era. Pau no cu dessa direita. Eu já falei, esses caras são desonestos, são burros. Cara quer discordar de conceito de. Cara quer discordar de conceito de status, de conceitos de capitalismo, de conceitos de sociedades, de formação de bandidos, da imbricação entre desigualdade, violência e criminalidade, quer discordar sem ter lido e estudado nada. Eu coloco a porra de sociólogo falando no meu vídeo anterior e ainda tem cara retardado que tem coragem de ir lá no meu vídeo e escrever: eu não concordo. Você é burro, filha da puta. Você não concorda com o sociólogo desgraçado que tá dando uma aula. Então você é imbecil, é doente da cabeça. Se interna, desgraça.